passo todos os meus dias escutando histórias que os meus pacientes trazem de suas trajetórias. Existe uma história que se repete com uma frequência dolorosa nas minhas sessões e nas manchetes da mídia informativa. A história da mulher que silencia a própria voz para não desestabilizar o ambiente. Muitas vezes, o que nós chamamos de educação ou jeito feminino é, na verdade, uma prisão química e psíquica construída sobre as bases da misoginia e do machismo. Eu sou Pedro Rangel, psicólogo e escritor. E nesta semana, seguindo as comemorações pelo Dia da Mulher, eu vou sair um pouco do entretenimento científico para entrar em um assunto urgente e necessário. Eu quero conversar com você sobre como esse silenciamento não é apenas uma questão social, mas um fenômeno que altera a biologia e a alma das mulheres. E quais são os mecanismos de proteção que nós precisamos fortalecer para mudar esse cenário? Para entendermos o peso do machismo, precisamos olhar para o nosso cérebro. Imagine uma mulher que vive em um ambiente onde as suas opiniões são invalidadas ou onde ela sofre microagressões constantes. O organismo dela não entende isso como apenas um comentário. Ele entende como uma ameaça. Nesse momento, o eixo HPA, o sistema que liga o hipotálamo, a hipófise e as glândulas adrenais, ele entra em colapso. O corpo é inundado por cortisol, que é o hormônio do estresse. Diferente de um susto passageiro, a misoginia estrutural ela cria um estado de alerta tônico, uma tensão constante, onde a amígdala cerebral, que é o nosso centro do medo, fica hiperativa. O resultado clínico? Inflamações sistêmicas, insônia e uma exaustão cognitiva que nenhuma noite de sono consegue curar. O corpo feminino grita, através de sintomas, o que a cultura ensinou a boca a calar. O machismo opera em uma lógica perversa. Ele tenta transformar a mulher em um objeto de uso, ou no máximo em um espelho para o narcisismo masculino. Freud e Lacan nos mostraram que a agressividade masculina é, muitas vezes, uma defesa contra a própria vulnerabilidade que o feminino desperta no homem. Quando uma mulher decide ser sujeito do seu próprio desejo, quando ela diz não ou quando impõe limites, o misógino entra em crise. Como ele não possui repertório interno para lidar com a autonomia do outro, ele tenta destruí-la simbolicamente através da ofensa ou do descrédito. É a tentativa infantil de retomar um controle que nunca existiu, através da desumanização da mulher. Mas a psicologia, a biologia, ela não opera no vácuo. Para que uma mulher saia do estado de alerta tônico, ela precisa de segurança real. Não existe saúde mental sem justiça social. Precisamos fortalecer os mecanismos de punição rigorosos para esses comportamentos criminosos. A impunidade é um reforço neurobiológico para o agressor. E o trauma ele continua se não for punido tal agressor. Leis como a Maria da Penha e a tipificação do feminicídio e do assédio não são apenas textos jurídicos, são ferramentas de contenção psíquica para uma sociedade que ainda não aprendeu a respeitar o limite do outro. Mas a punição é o último recurso. A prevenção começa na educação de base, desconstruindo a ideia de posse sobre o corpo e a vida da mulher. Criar uma cultura mais amável significa substituir o circuito do poder pelo circuito do afeto e da alteridade. Significa que os homens precisam ser convocados a olhar para o seu próprio narcisismo e entender que o respeito à mulher é o termômetro da sua própria maturidade emocional. Uma cultura amável é aquela que valida a voz feminina antes que ela precise se tornar um grito de socorro. Como escritor, eu vejo esse processo como um grande plot twist da vida real.
Nós fomos treinados por séculos para ler histórias sociais onde a mulher ocupa a posição inferior de instrumento de satisfação para o homem. Mas a verdadeira saúde mental, ela surge quando a protagonista decide rasgar esse roteiro, amparada por uma sociedade que garante que ela não sofrerá represálias por isso. É aqui que a psicoterapia, por exemplo, atua como subversão. É o espaço onde o cérebro aprende a desativar o circuito do medo e a psique começa a investir novamente na sua própria libido, na energia de vida. Redirecionar o desejo é um ato político e biológico. É trocar a dopamina barata da aprovação dos outros pela serotonina sustentável de quem habita a própria pele com dignidade e segurança. Valorizar a mulher e combater a misoginia não é um favor, é um imperativo de saúde pública e evolução civilizatória. Uma mulher valorizada, segura, protegida por leis eficazes, produz uma cascata de ocitocina que beneficia toda a estrutura social. O seu despertar para a própria autonomia é o maior ato de rebeldia contra o sistema que lucra com a sua insegurança. O não deixa de ser uma culpa e se torna um refrigério. Afinal, uma mente que vive apenas para realizar o sonho dos outros acaba esquecendo como escrever os seus próprios capítulos. Se você, mulher, sente que está nesse processo de buscar menos dopamina externa e mais autonomia interna, se você sente que a sua história merece ser escrita por você em um mundo que te respeite, eu te convido a ficar por aqui. Vamos conversar?